Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e pagam-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço, o calor, o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho este direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com invejas porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 25º domingo do Tempo Comum e o Evangelho de hoje nos ensina que mesmo se somos trabalhadores da última hora, o Senhor irá nos recompensar. O Evangelho nos fala da generosidade de Deus e da inveja do ser humano. O que é a inveja? Bom, São Gregório Magno nos recorda que a inveja é um tipo de tristeza. Ou seja, eu deveria ver que o meu irmão recebeu a graça de Deus e com isso deveria me alegrar. Me alegrar de ver o meu irmão recebendo tão generosamente o salário de um dia inteiro quando ele só trabalhou 1 hora. Então isso deveria ser para mim fonte de alegria. Mas eu vejo que eu tive que trabalhar o dia inteiro, ele só trabalhou 1 hora e nós recebemos o mesmo salário. E isso me entristece. E essa tristeza pela felicidade alheia é a inveja. Vejam, a inveja não é um pecadinho qualquer, porque exatamente aqui nós encontramos um dos vários pecados contra o Espírito Santo. Quando nós nos revoltamos pelo fato de Deus ter manifestado a sua graça às outras pessoas.
Interessante nós notarmos aqui que muitas vezes as pessoas, quando vão falar desta parábola, enfatizam a igualdade. Vejam como Deus trata a todos por igual, porque Ele deu o mesmo salário a todos. Mas é exatamente o contrário. Ou seja, Deus não trata a todos por igual. Exatamente porque Ele agraciou uns mais do que a outros. Essa é uma realidade básica e fundamental da vida espiritual. Eu não posso dizer que a Virgem Maria, nossa Mãe bendita, recebeu a mesma quantidade de graça que eu, miserável eu. Eu sou padre, mas eu não posso absolutamente me colocar em termos de comparação com um outro padre, como o Padre Pio de Pietrelcina, ou São João Bosco, ou São João Maria Vianney, tantos sacerdotes generosos que se entregaram a Deus de forma bondosa e que receberam a graça de servi-lo e de amá-lo na fadiga do dia. Eis aí, quando nós nos empenhamos e nos damos a Deus e participamos desta salvação da humanidade, servindo a Deus com alegria, nos sacrificando, evangelizando, etc., etc., nós estamos sendo agraciados. E a graça que nós recebemos é a graça de poder amar e servir a Deus. Coisa que o miserável empregado da parábola não soube reconhecer. Sim, porque se para uns Deus dá a graça de serem perdoados na última hora, e de entrarem no céu como o bom ladrão, para outros, Deus dá a graça de ser um São Paulo, como aquele homem que passou por tantos naufrágios, foi chicoteado, apedrejado, perseguido, que andou pela Europa inteira quase, assim, propagando o Evangelho aos 4 cantos da terra e pôde participar do amor de Cristo. Como não enxergar que Deus agraciou a um de uma forma e a outro de outra forma? Se nós olharmos para a parábola deste Evangelho com um olhar carnal, nós iremos dizer: aquele que trabalhou 1 hora somente, este foi mais agraciado. Por quê? Porque recebeu um enorme salário por tão pouco esforço. Mas estaremos perdendo de vista uma coisa linda, que é que aquele que trabalhou desde o primeiro momento e trabalhou por amor e trabalhou porque ama a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, esse foi agraciado por poder participar da história da salvação e ser instrumento de salvação para tantas outras pessoas. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, compreender que, claro, é uma graça se converter no último momento, mas graça ainda maior é poder vivermos esta vida no suor do trabalho do dia a dia e amar nosso Senhor com generosidade. Por quê? Porque a recompensa de amar é termos amado, termos vivido já aqui na terra essa realidade que iremos viver em profundidade e grandeza lá no céu. Amar aqui nesse mundo, servir a Deus na fadiga do dia a dia, é começar já aqui na terra a vida que nós viveremos lá no céu. Deus abençoe você.